Olá, meu nome é Lucília Martins de Almeida, sou aluna da Universidade Uninter. O meu R1 é 1271101. Estou aqui para apresentar meu estágio no formato híbrido. O estágio é de projeto. Raiz da função. A raiz ou zero da função do segundo grau representa os valores de x, tais que f de x é igual a zero. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação do segundo grau. Então, está aqui a raiz da a fórmula que a função, que é f de x, que é igual a x ao quadrado, que é uma função quadrática, né? Mais bx mais c, que é igual a zero. Para resolver a equação do segundo grau, podemos utilizar vários métodos, sendo um dos mais utilizados é a aplicação da forma de Bhaskara, ou seja, que é o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o valor de x, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, vamos a um exemplo. Encontre os zeros da função f de x, que é igual a 2x menos 5x mais 6. Então, aqui, na frente aqui desse x, temos o valor de a, que é igual a 1. Temos o valor de a, né? Peraí. Temos o valor de a, que é igual a 1, ó. A é igual a 1. B é igual a menos 5. E C é igual a 6. Substituindo esses valores na fórmula de Bhaskara, temos que a fórmula de x, que é a fórmula do valor de delta, mais essa aqui é a fórmula completa, né? Já com delta representada aqui. Então, vai ficar x, que é igual a menos b, raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Dividido por 2 vezes a. Quem é o valor de b? B não é menos 5? Você vai substituir aqui, ó, no menos 5, no b, menos b, o menos 5. Então, você vai encontrar uma fórmula assim, ó, uma soma, uma multiplicação de sinais, ó, que é menos b com menos 5. Menos com menos não dá mais, então vai ficar 5, que é aqui, ó. Mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta, que é b ao quadrado. Quem é b? B não é menos 5? Menos 5 ao quadrado vai ser igual, mais uma vez, a multiplicação de sinal, ó, menos com menos, porque vai ficar igual, ó, menos 5 que multiplica menos 5.
Multiplicação de sinal é igual, menos com menos é igual a mais. Então, vai ficar 5. Que é aqui, ó. Valor igual a 5, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, é igual a 25. Então, tá aqui, ó, 25. Aqui é menos 4 vezes A é igual a 1 e C é igual a 6. C é igual a 6, então vai ficar menos 4 vezes 1 é o próprio menos 4, né? Menos 4 vezes C, menos 4 vezes 6, que é o valor de 6, vai ficar igual a menos 24. Que tá aqui o valor, menos 24. Então, tá, menos 24. 25 menos 24 é igual a 1, ó, que tá aqui, ó. O valor de delta é igual a 1, porque, ó, raiz de 1, né, o próprio 1. Tá aqui, raiz de 1 é igual ao próprio 1. Então, vai ficar 5 mais 1, que é igual a 6, dividido por 2. Então, a primeira raiz a gente já encontrou, que é 3, ó. 6 dividido por 2 é 3. E aqui a segunda raiz, ó. A segunda raiz que é igual a 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. Dividido por 2, que é igual a 2. A segunda raiz é igual a 2. Então, aqui, ó, portanto, as raízes são 2 e 3. Observe que a quantidade de raízes de uma função quadrática vai depender do valor obtido pela expressão de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o qual é chamado de discriminante. Assim, ó, valor de delta. Se delta é maior, delta é maior que zero, então vai ficar, ó, a função terá duas raízes distintas, ó, que vai ter a raiz de x1 vai ser diferente da raiz de x2. Se o delta for menor que zero, um exemplo, aqui tá uma reta, é 0, que vai ficar menos 1, menos 2, e assim por diante. Aqui vai ficar 1 e aqui 2, um exemplo. Então, aqui tá, ó, 0, menos 1, menos 2 e 0, mais 1, mais 2, que são valores negativos para o lado de cá de 0 e positivo do lado de cá, do outro lado do 0. Então, vai ficar, a função terá uma raiz real. Delta vai ter apenas uma raiz, ó, uma raiz real. Se delta for igual a zero, a função terá somente um valor real ou dois resultados iguais a x1, que é igual a x2. Vai ter dois resultados que são exatamente iguais. Gráfico da função quadrática. Gráfico da função quadrática. O gráfico da função do segundo grau são curvas que recebem o nome de
Parábolas, diferente das funções do primeiro grau, onde conhecemos 2 pontos, é possível traçar o gráfico. Nas funções quadráticas, são necessário conhecer vários pontos. A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zero da função, em no máximo 2 pontos, dependendo do valor do discriminante de delta. Assim, temos que, se delta é maior que zero, o gráfico cortará o eixo x em 2 pontos. Se delta é maior que zero, o gráfico cortará o eixo x em 2 pontos. Se delta é menor que zero, não interceptará o eixo x. Ou seja, ele ficar acima, ele não interceptará o eixo x. Se delta é igual a zero, a parábola tocará o eixo x em apenas um ponto. Então, vamos lá. Existe ainda um outro ponto chamado de vértice da parábola, que é o valor máximo ou mínimo da função. Este ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula. O vértice 1, que é o vértice de x, que é igual a menos b 2 vezes a. E vértice de y, que é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Vértice de x, que é igual a menos b dividido por 2 vezes a. E vértice de y, que é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. O vértice irá representar o ponto do valor máximo da função, quando a parábola estiver voltada para baixo, e o valor mínimo quando estiver voltada para cima. É possível identificar a posição da concavidade da curva analisando apenas o sinal do coeficiente de A. Se o coeficiente for positivo, a concavidade ficará voltada para cima. E se for negativo, ficará para baixo, ou seja, aqui está, ó. Se for maior, se o zero for menor que A, então a concavidade, ó, que é essa parte aqui, ficará para baixo. E se for menor que A, menor que zero, se A for menor que zero, a concavidade ficará para cima, a concavidade fica nessa posição, ó. Essa aqui será positivo, essa aqui o A negativo, ó. O A positivo e o A negativo. Assim, para fazer o esboço do gráfico de uma função do segundo grau, podemos analisar o valor de A, calcular os zeros da função, seu vértice e também o ponto em que a curva corta o eixo x, ou seja, quando x é igual a zero. A partir dos pares ordenados de x e y, podemos construir a parábola num plano cartesiano por meio da ligação entre os pontos encontrados. Então, como a gente já foi mostrado, né, os valores de x, valor de x, x1 e x2, eles ficam mais ou menos aqui, ó, valor de x, x1 e x2, ó. E aqui temos o vértice da função, que é o valor de y, e o outro vértice da função, ó. E agora chegamos ao final desse vídeo, e agora vocês irão ficar com um vídeo no GeoGebra explicando mais sobre a equação do segundo grau nesse aplicativo, que vocês irão entender melhor essa função.
Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar ajudar na inserção da equação das funções quadráticas, né, que tem como gráfico a parábola no GeoGebra. Bom, eu vou começar com uma função quadrática aqui bem simples, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então observem aqui que eu estou colocando para a potência o circunflexo antes, né? E no momento em que eu dou Enter, já aparece lá o gráfico da parábola. Ela tem duas raízes, 2 e 3, e corta o eixo Y, né? Bom, mas eu gostaria de mostrar uma maneira de inserir de modo que já calculasse delta, raízes e coordenadas do vértice. Então, para isso, eu vou utilizar essa aqui como modelo para ficar mais fácil para vocês aí inserirem depois. Observe que nessa equação o a dela é 1, né? O coeficiente que multiplica aqui o x ao quadrado é 1, então eu vou digitar aqui na entrada a igual a 1, já aparece aqui no GeoGebra essa informação, digito b, que no caso aí é menos 5, digito c igual a 6. Então saem todos os parâmetros aí. Agora eu vou escrever minha função utilizando esses parâmetros e a forma canônica, né, da função quadrática, que é a que multiplica o x, observe o circunflexo por quadrado, mais bx mais c. Olha só, no momento em que eu projeto no GeoGebra o gráfico, está aqui a mesma função de cima, com detalhe que aparece 1, né, é o optativo. Tanto que se eu tirar o gráfico aqui das duas, vocês conseguem observar que estão sobrepostas, né? Ou seja, o gráfico é o mesmo. Mas agora que vem uma informação interessante, que é a gente poder trabalhar essa função e colocar outros valores e verificar se o gráfico que a gente está fazendo em casa está correto. A começar pelo delta, o discriminante delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac, então eu vou escrever isso. B ao quadrado, circunflexo espaço, né? Menos 4ac. Se eu dou Enter, aparece lá já a informação do delta calculado, com 2 cliques, a tradicional fórmula do discriminante. E as raízes, né? Bom, x1, eu vou denotar aqui por x underline 1, e vou colocar o que seria a fórmula, que é menos b. Eu vou colocar só o mais, né? A raiz quadrada do delta, e o detalhe para a raiz é square root, né? É SQRT, já aparece para nós aqui. E dentro dos parênteses eu coloco quem deve ser calculado, né? Qual raiz deve ser calculada, no caso, o delta. E eu tenho que dividir tudo isso aqui por 2a, então eu tenho que começar lá atrás com parênteses, finalizar aqui com parênteses, símbolozinho de barra, né? Dividido por 2a. Observe que no momento que eu dou Enter já aparece aqui uma raiz 3, né? Tá aqui. Vou clicar 2 vezes para eu copiar essa mesma ideia. Quem estudou já sabe que o que muda é só esse sinal de mais aqui. Para a próxima raiz tem que ser menos. Então vou utilizar aqui x underline 2 igual a mesma fórmula do x underline 1, né? X1, e tiro aqui o mais e coloco menos, está lá a outra raiz, né? 2 e 3, já sabemos que corta o eixo y no coeficiente c, né? 6. Está faltando agora as informações do vértice, vou chamar aqui de x underline v, x do vértice igual a menos b sobre 2a, né? Fórmula presente em todos os materiais didáticos, 2a. Do Enter aparece ali que é 2,5, né? Simplesmente média aritmética das raízes entre o 3 e o 2. E o y do vértice, y underline v, vai ser igual a menos delta. Só um detalhe, que eu comecei escrevendo delta com o D maiúsculo, então a gente tem que sempre utilizar essa forma de escrita quando a gente quiser fazer referência a ele, né? Então delta sobre 4a.
Para lá é menos 1/4. Se eu divido aqui vai ser menos 0,25. É a altura aqui da ordenada do vértice, né? Ponto de mínimo, no caso dessa função quadrática. Bom, e aqui agora eu posso alterar valores, né? Eu posso fazer animações com A aqui. Eu vou dar um zoom menos para a gente perceber como é que a variação do A pode modificar o gráfico. É a mesma coisa no B e no C, né? Posso modificar todos ao mesmo tempo. Bom, o propósito com essa estrutura aqui é mostrar para vocês aí que se eu quiser, por exemplo, se eu quiser inserir um outro gráfico de função, eu tiro essa daqui, só cliquei aqui para desaparecer o gráfico dela, e suponho que a gente tem uma outra função quadrática e que eu tenho aqui informar o A. Suponho o A também sendo 1, o B sendo